Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Semana deste domingo, 29 de setembro, começa agora. E é comigo, Kalina Sabino, que você fica por dentro das principais notícias dos últimos dias. Veja os destaques desta edição. O gerente de uma joalheria de São Paulo foi feito refém quando saía de casa. Durante a ação, os criminosos acabaram surpreendidos pela polícia. Na fuga, a quadrilha trocou tiros com os policiais na Avenida 23 de Maio, uma das principais ligações entre as regiões norte e sul da cidade. 4 peruanos foram presos suspeitos de furtar passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os bandidos. Os ônibus estão na mira dos bandidos. O número de assaltos a coletivos aumentou. Quem precisa usar o transporte público fica preocupado e, é claro, sente medo. Vídeos mostram os criminosos em ação, olha só. Só no ano passado, a cada 2 minutos, uma mulher sofreu algum tipo de agressão física doméstica. São Paulo é o estado com a maior quantidade de abrigos que atendem essas mulheres. Eu conversei com algumas vítimas que contam agora pra gente como é essa rotina e reforçam que é possível, sim, enfrentar o medo e viver uma nova vida. As imagens revoltam. Mulheres são agredidas em locais públicos, elevadores, dentro de casa. Muitas são cruelmente assassinadas por homens que, na maioria das vezes, são atuais ou ex-companheiros. Dados do Fórum Brasileiro da Segurança Pública mostram que no ano passado, a cada 2 minutos, uma mulher sofreu violência doméstica no Brasil. Ou seja, foram pelo menos 720 casos registrados por dia. Ainda em 2018, mais de 4.000 mulheres foram mortas. Quase 30% vítimas de feminicídio, um número 4% maior que o de 2017. As mulheres que sobrevivem se sentem vulneráveis. Mesmo denunciando o criminoso ou tendo uma medida protetiva, o risco de uma nova agressão é iminente. E por isso, precisam de ajuda. E é aí que algumas portas se abrem. São de abrigos que atendem essas mulheres de forma sigilosa. Neles, elas têm a possibilidade de manter uma vida escondida do agressor e recebem mais do que proteção, também têm apoio psicológico e jurídico. A gente vai conversar com 2 delas por telefone justamente para preservá-las. Como você descobriu esse abrigo? Eu cheguei até aqui através do CREAS. O CREAS que me deu um amparo necessário para chegar até aqui. Já vi um histórico de violência, alguns boletins de ocorrência, algumas medidas protetivas, violência física, violência psicológica. Muitas vezes cheguei até caixa de privado. Além da indicação dos assistentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a mulher também pode ser orientada pela Delegacia da Mulher. Hoje, o estado de São Paulo tem 24 casas-abrigo. Em 2018, havia 14. E o aumento dos abrigos é justamente por um aumento da demanda, quer dizer, existe uma demanda dessas mulheres para irem para algum lugar mais protegido com seus filhos e tentarem manter uma rotina longe dessa pessoa que é o agressor, mas também muitas vezes é o mantenedor da família, né? A outra mulher que entrevistamos procurou refúgio para ela e para os 5 filhos pequenos há 2 meses. O começo era tudo maravilha, né? Tudo bem. E foi vindo o ciúme, começou a empurrar, depois começou a puxar o cabelo, começou a dar bicuda. Sempre vinha querendo me agradar com presente, dizendo que me amava, né? E assim, aquilo foi ficando pior, cada vez mais, né? Essas imagens foram gravadas em um abrigo da capital. A estrutura é de uma casa comum. Elas podem ficar até 4 meses recebendo assessoria jurídica, assessoria médica também, psicológica, de capacitação profissional e, eventualmente, se dentro desses 4 meses ela não consegue ainda essa autonomia, que é o que nós buscamos, ela pode ficar até 6 meses, enfim, até que ela se encontre em condições e seus filhos de ter uma vida plena e autônoma. Recomeçar e escrever uma nova história é mais que possível. É um direito de todas. O primeiro passo é o mais difícil, porque tem segurança. Não desista, dê o primeiro passo. Eles não são o nosso alicerce, eles não são a nossa coluna. Nós somos responsáveis pela nossa estrutura. Você hoje é uma outra mulher. Aqui no abrigo, a gente é
se chegam totalmente destruídas, né? Assim, achando que não tem mais jeito, né? São uma outra mulher. A polícia do Rio investiga a morte de um jovem de 18 anos durante uma festa em um clube. Foi o segundo caso no mesmo local em menos de um ano. 26 pessoas morreram em acidentes registrados em estradas do estado de São Paulo no fim de semana passado. Em um deles, o motorista invadiu a pista contrária e atingiu 3 carros. A polícia suspeita que ele participava de uma disputa de racha. Um policial militar morreu durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Só este ano, 46 PMs foram vítimas da violência no estado. A Polícia Militar informou que há profissionais de neurocirurgia de sobreaviso no Hospital da Corporação e que o PM foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar porque era o mais próximo. 7 crianças são agredidas por dia no estado de São Paulo. O dado foi obtido com exclusividade pelo SBT via Lei de Acesso à Informação. Um comerciante de Santos, no litoral paulista, conseguiu na justiça a guarda provisória da filha de 5 anos. A decisão foi tomada depois que a mãe não compareceu a uma perícia médica em setembro do ano passado. Segundo a advogada da mãe, laudos médicos já comprovaram que a menina nasceu com uma doença rara e precisa de tratamento. Uma blogueira foi agredida dentro de um restaurante japonês em um bairro nobre de São Paulo. Segundo a polícia, o agressor já tem histórico de violência. Em nota, o restaurante disse que lamenta o ocorrido e repudia todo e qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher, e que está colaborando com as autoridades nas investigações do caso. Ainda em São Paulo, uma idosa de 68 anos foi vítima do golpe da mulher perdida. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. A Câmara dos Deputados abriu essa semana um processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. Na quarta-feira, a Casa Branca divulgou a transcrição do telefonema que motivou a abertura do inquérito. Ainda falando sobre as notícias internacionais, uma das maiores e mais antigas empresas de turismo do mundo declarou falência. O anúncio fez o Reino Unido realizar a maior operação de resgate de britânicos desde o fim da Segunda Guerra. Os brasileiros já podem ter a carteira de trabalho digital. O documento eletrônico tem as mesmas atribuições do modelo de papel usado atualmente pelos trabalhadores. A mudança entrou em vigor essa semana e busca reduzir a burocracia para as empresas e para os empregados. A polícia prendeu 5 suspeitos de envolvimento com o caso de tortura dentro de um hipermercado em São Paulo. Nessa semana, o jornalismo do SBT teve acesso com exclusividade às imagens de um homem sendo agredido pelos mesmos seguranças responsáveis pela tortura. A chegada do inverno amazônico pode ajudar a combater as queimadas que se espalharam pela região. A queda de granizo em algumas cidades do Pará anuncia uma temporada de muita chuva. Com um discurso de meia hora, o presidente Jair Bolsonaro abriu essa semana a série de debates na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro deu ênfase à questão ambiental e afirmou que é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. O discurso de Jair Bolsonaro na ONU repercutiu na imprensa internacional e rendeu elogios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E após a abertura da Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ao SBT. O presidente negou que o discurso tenha sido agressivo. Agora você vai conhecer a história do morador de rua que vive no centro de São Paulo e teve uma linda surpresa no dia do seu aniversário. A reportagem é da Amanda Campos. Olha esse exemplo. Uma adolescente de 15 anos usa uma prótese em uma das pernas e outra em um dos braços. Mesmo assim, ela dança, corre, brinca, estuda e, detalhe, tudo com muita alegria. Mas a história da Duda mudou depois dela conhecer um professor de dança. Veja só. E o Jornal da Semana termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia deste domingo. Bom dia e até semana que vem. Tchau, tchau.